Olá pessoal, nesse exercício ele fala para a gente que um estudante ele cria um termômetro onde a temperatura em graus Celsius é obtida através da resistência elétrica de um resistor. E ele traz para a gente um gráfico mostrando a relação entre a temperatura e a resistência. E ele quer que a gente encontre a equação que está associado a esse gráfico, que está associado a essa relação. Então, pessoal, um dos jeitos, né, que a gente poderia pensar para resolver esse exercício seria desenhar aqui dois segmentos de reta e em cada segmento de reta a gente colocaria as grandezas aqui do eixo X e do eixo Y. Então, eu tenho aqui do eixo Y a temperatura em graus Celsius e a resistência em ohms. Feito isso, nós vamos fazer a leitura do gráfico. A gente vai pegar os pontos fornecidos pelo gráfico. Então, olhando nesse primeiro ponto, a gente sabe que quando, se a gente pensasse nas coordenadas desse ponto, esse ponto ele tem uma coordenada no eixo X valendo 16 e no eixo Y valendo 0. Então, quando no eixo X eu sei que é 16, quando a resistência é 16, a temperatura em graus Celsius vale 0. Outro ponto que ele forneceu seria esse, as coordenadas no eixo X é 22,6 e no eixo Y é 100. Então, no eixo X eu tenho a resistência em ohms, quando a resistência vale 22,6, eu sei que a temperatura equivale a 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Agora, para a gente conseguir descobrir essa relação, essa correspondência matemática, essa equação entre as duas grandezas, eu vou escolher um ponto aleatório aqui no meio de cada segmento de reta. Vou chamar aqui de T e R para ficar com as mesmas letras das alternativas. E eu vou olhar para os segmentos, para os pedacinhos que são equivalentes em cada segmento de reta. Então, quando eu olho para esse pedaço no termômetro em graus Celsius, esse pedaço ele teria um comprimento que seria a subtração T menos 0. Esse pedaço seria o pedacinho menor aqui do termômetro em graus Celsius e o pedaço maior que eu consigo fazer a leitura seria 100 menos 0. Tem um comprimento aqui 100 menos 0. Olhando agora na resistência, eu tenho um pedacinho aqui menor que teria um comprimento R menos 16 e o pedacinho maior aqui, esse tamanho maior, seria R, ou melhor, 22,6 menos 16. O tamanho, desse pedaço aqui maior seria 22,6 menos 16. Sabendo disso, feito essa correspondência, agora é só a gente ajustar essa expressão para chegar em uma das alternativas. Ele isolou para a gente aqui a letra T, então nosso foco é deixar a letra T isolada nessa expressão. Melhorando aqui as subtrações, T menos 0 dá T, 100 menos 0 dá 100, R menos 16 não tem o que a gente fazer, vou deixar dessa forma, e 22,6 menos 16,6 daria 6,6. O 100 que está dividindo aqui vai passar multiplicando, ele passa multiplicando toda a expressão de cima como se fosse uma multiplicação em cruz. Esse T, essa temperatura T, eu vou manter do lado direito, do lado esquerdo, por conta da questão ter isolado a letra T. Então, nossa resposta
seria essa daqui. A temperatura em graus Celsius, ela faz uma correspondência com a resistência elétrica através dessa expressão, que seria a mesma expressão da alternativa A.